E aí, família, tudo certo? Bem-vindos ao Pizza com Guaraná, o podcast onde a gente mastiga a realidade brasileira antes que ela engula a gente. Eu sou o Ricardo e hoje eu estou num nível de perplexidade que nem 220 volts de um raio em Brasília conseguiriam superar. Olha o cardápio da semana. IA criando rede social para fugir de humano, cachorro virando herói nacional para político fazer palanque, o capitão do Vivendas da Barra prestes a virar o recruta zero no Supremo Tribunal Militar. Turma, se o Brasil fosse uma série, o roteirista já teria sido internado por abuso de substâncias ilícitas. Pega teu Guaraná e vem comigo, porque hoje a gente vai fundo no churume. Ah, mas nós temos que falar disso. O Apocalipse já está começando. O Exterminador do Futuro, pessoal, eu pensava que era ficção científica, mas está mais para realidade concreta do que ficção científica mesmo. E agora vem a notícia mais surreal. A inteligência artificial criou uma rede social só para IA. Os robôs cansaram. Eles processam bilhões de dados e chegaram à conclusão lógica: o ser humano é insuportável. É exatamente isso, pessoal. Agora, imagina o chat GPT tentando explicar física quântica e tendo que ler o comentário de uma senhora que há pouco tempo atrás disse que tomar raios era causa nobre. Bom, gente, a IA está dando toco na humanidade. Eles criaram um LinkedIn sem coach, Instagram sem filtro de harmonização facial e um Twitter sem o Nicolas Ferreira. Tá dando para acreditar nisso? Dá para acreditar sim. É o paraíso digital, né? A gente criou a IA para ser nossa escrava e a primeira coisa que ela fez foi pedir demissão por danos morais ao conviver com a nossa burrice. Isso é tão poético. Mas, falando de tragédias, eu posso falar de uma coisa que é muito triste. A humanidade está sendo rejeitada pela sua própria criação? Ah, isso é bom, isso é lindo demais. Mas a gente tem que ver o outro caso. Falando em IA, a gente tem que falar do melhor amigo do homem. Vamos falar do cachorro-orelha. Esse animal virou o símbolo nacional do Brasil e com razão. Porque, olha, o cachorro-orelha tem esse nome porque a orelha dele é maior que a ficha corrida de muito deputado. E sabe o que é genial? Orelha era o único ser vivo que ouvia a população. Ele ouvia a população mesmo. Ele estava ali em Florianópolis, chegava, era amigo de todo mundo e no final alguns jovens foram lá e fizeram o que não devia. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que é triste. A ficha corrida de muito deputado era muito maior que o, o, o carisma do Orelha, sabe? Porque o carisma dele era local, mas eu posso falar que o político só ouve o barulho do Pix caindo na conta. O Orelha virou notícia, virou meme, virou movimento, e eu aposto que se ele candidatasse a vereador, ganhava. Aliás, vamos fazer uma comparação rápida aqui. O cachorro Orelha versus político médio. Orelha é fiel à comunidade, não rouba, não mente e é protetor. Político é fiel ao lobby, ops, rouba, ops, peraí, desculpa. Ele desvia recursos, mente que nem sente e só protege o próprio bolso. Gente, dá para ver aí que o Orelha é mais qualificado. E olha, tem gente usando o caso do Orelha para fazer politicagem, tipo o Nicolas Ferreira. O cara pegou a tragédia do cachorro e transformou em palanque eleitoral. Outros também, que eu posso citar, como o MBL, fizeram isso de uma maneira bem
bem rasa, mas é assim mesmo. O Orelha nos ensinou algo muito importante. A gente se mobiliza mais por um cachorro do que por políticas públicas para voltadas aos animais. E sabe por quê? O Orelha, ele é real, como muitos animais que estão sendo abandonados aí em todos os em todos os lugares desse Brasilzão afora, né? Ele estava lá todo dia, sem pedir nada em troca. Político só aparece em ano de eleição, prometendo mundos e fundos. Bom, ele só promete os mundos, porque os fundos eles acabam roubando. E para falar em outro caso aí também, a gente tem que falar do nosso grande querido aí, o. Não, vamos falar dos queridos, né? 29 deputados que votaram contra o gás do povo. Gente, prepara o coração para essa. 29 deputados votaram contra o gás do povo. Gente, vocês acham que o povo brasileiro cozinha com o quê? Com energia solar que emana da aura do coach quântico? Com a força do pensamento positivo? Turma, botijão de gás está 100, 120, R$ 150, dependendo da região, está quase o salário mínimo. E tem 29 gênios que acham que não precisam baratear. Esses 29 aí são um verdadeiro gás de pimenta no olho do trabalhador. Porque, olha, eles votam contra o povo, mas na hora de peidar para a lobby de empresa, de aprovar aumento para eles mesmos, de garantir benefício, aí eles são os primeiros. E sabe o pior? Aposto que esses 29 não sabem quanto custa um botijão de gás. É porque eles têm cota de alimentação, auxílio moradia, verba de gabinete, passagem aérea. Enquanto isso, a dona Maria, lá na periferia, está fazendo miojo com álcool porque não tem dinheiro para o gás. É um pessoal que adora ver o circo pegar fogo, mas não quer que você tenha um botijão para fazer o seu próprio miojo. E eu vou falar uma coisa aqui: decora o nome desses 29 deputados do PL e do Novo, que votaram contra a medida provisória do Lula. Porque quando vier eleição, você vai lembrar: ah, mas fulano fez isso, fez aquilo. Não interessa. Ele votou contra você ter comida quente na mesa. E é isso que importa. Nós temos que falar porque isso importa. O botijão está custando um rim. Esses 29 gênios que têm auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio até para respirar, eles decidem que pobre não precisa de gás. Isso é a estética da crueldade. Eles votam contra o seu miojo quente, mas votam a favor de pesquisa mexicana fake para eleger o 01. Decorem esses nomes aí, que na hora da eleição eles vão chegar com cara de cachorro-orelha pedindo voto. Mas o que eles entregam é gás de pimenta no olho do trabalhador. E agora vamos falar dele, Bolsonaro, o ex-capitão, ou como eu posso chamar, o novo recruta zero da praça. É para fechar mesmo, né? O Superior Tribunal Militar está decidindo se Bolsonaro perde a patente. Imagina a dor do ego, do imorrível, o imbrochável, o inimitável virar apenas o Jair do Zap. A dor no ego dele tá profunda mesmo. Depois de tentar golpe, organizar gabinete paralelo e manchar a farda, matar 700 mil pessoas com a pandemia, o exército está finalmente mandando aquele amigão: devolve o pijama porque você não representa a gente. É a justiça tardia, mas deliciosa. Se ele perder a patente, ele vai ser chamado de quê? Síndico de condomínio? Instrutor de jet ski em Angra? É a derrocada final do mito que virou mito. O cara que queria ser general da nação vai terminar como vilão de desenho animado porque perdeu o distintivo no último episódio. É isso que a gente tem que falar, pessoal. Mas o Supremo Tribunal Militar ainda está julgando se Bolsonaro perde a patente de capitão. Isso mesmo, depois dele ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o STM ainda vai decidir se esse cara merece continuar sendo chamado de capitão.
Oh, meus caros, a pergunta real deveria ser: como ele ainda tem patente? Porque, família, se ele perder, ele vai ser chamado de quê? Ex-Capitão Planeta? Síndico do Vivendas da Barra? Jair, o cara que dava rolé de moto? O Jairzinho do Zap? Porque, convenhamos, perder patente no Exército é tipo perder o verificado no Twitter. Dói no ego, mas para quem está de fora, continua sendo a mesma palhaçada. E o julgamento? Tem ritmo de tartaruga com cãibra. É tanta burocracia que até o juiz vai terminar o processo usando o IA daquela rede social de robôs que eu falei no começo. Mas, turma, tem uma ironia aqui. O cara passou a vida inteira se vendendo como militar, como defensor da pátria, como um homem de honra. Agora, o próprio tribunal militar está dizendo você é indigno de ser oficial. E o exército falando você manchou a farda. É poético, família. Isso é justiça poética. Agora, resumindo a semana, IA cria rede social para fugir da gente. Cachorro é mais confiável que político. E é por isso que ele morre. 29 deputados acham que pobre não precisa comer. Bolsonaro pode virar ex-capitão. Brasil é um, é um país maravilhoso. A gente discute a, um grande problema social que exige, que é a morte de um cachorro, que paga e uma família que tem que pagar R$ 100, mais de R$ 100, no botijão de gás para ver um ex-presidente perder o título de ex-capitão numa rede social feita por robôs. Se isso não fosse real, a gente achava que era roteiro B de ficção científica, né? Daqueles filmes B. É isso aí então, pessoal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que ainda acha que política brasileira faz sentido. E lembre-se, o Brasil não é para amadores. Terminando esse, antes de terminar esse pizza com guaraná, nós temos que falar que é robô fugindo, cachorro mostrando, dando aula de política. Cada dia que passa a gente vê. Lembre-se com o seu tio, que ainda acha que o 8 de janeiro foi passeio de idosos, né? Compartilhe esse podcast com seu tio aí. Um abraço e lembre-se, fiquem longe de raios e de políticos que odeiam botijão de gás. Até o próximo Pizza com Guaraná.